Agora serei responsável por apresentar o conteúdo de reações nucleares. Introduzirei conceitualmente sobre do que se trata o assunto e tomarei um pouco da parte histórica, mostrando uma das primeiras descobertas sobre reações nucleares e finalizarei citando as principais e a importância de se falar sobre o tema. Para isso, conceituarei o que é a transmutação de elementos para que assim possa interligar com o conceito de reação nuclear. Dando uma visão geral, falarei das mais importantes e concluirei com dos principais benefícios, que é a produção de elementos artificiais. Durante a Idade Média, alquimistas a todo custo tentavam transmutar metais comuns em ouro. Enormes esforços foram feitos através de inúmeros procedimentos envolvendo reações químicas, mas jamais foram bem-sucedidos. Um exemplo é Nicolau Flamel, um alquimista ao qual dizia ter conseguido produzir prata e transmutar em ouro. Hoje sabe-se que essa tentativa é realmente inútil, pois uma reação química só separa, combina, agrupa ou reagrupa os elementos, jamais transformando um elemento no outro, visto que para transformar um determinado elemento em outro diferente, deve penetrar-se no núcleo atômico, e isso consegue-se através de reações nucleares, como é o caso da fusão nuclear. Em outras palavras, a reação nuclear ocorre pela colisão de núcleos, onde acontece a transmutação dos elementos envolvidos. Esse processo geralmente ocorre quando o núcleo é bombardeado por partículas oriundas de um acelerador ou de uma fonte radioativa. As partículas projéteis mais utilizadas são partícula alfa, próton, nêutron e núcleo de deutério. O primeiro a observar isso foi Rutherford em seus experimentos com partículas alfa e beta. Para testar a sua hipótese, ele colocou o rádio num tubo de vidro e fora dele um contador de lampejos, posicionando de modo que inicialmente não detectasse nenhuma partícula alfa. Dentro desse tubo foi colocado diferentes tipos de gases. E seus experimentos tiveram resultado. Dessa forma, em 1919, Rutherford conseguiu transmutar um núcleo de nitrogênio em oxigênio após bombardeá-los com partícula alfa. A figura 1 mostra essa colisão registrada numa câmara de nuvens. Sabendo o que é reação nuclear, vou a partir de agora resumir como ocorre e como resulta. Sobre os estágios de reação nuclear. Quando uma partícula se choca com um núcleo, várias coisas diferentes podem acontecer. A partícula pode ser espalhada elástica ou inelasticamente. No segundo caso, o núcleo é promovido para um estado excitado e decai para o estado fundamental emitindo fótons ou partículas. A partícula pode ser absorvida e uma ou mais partículas podem ser emitidas. O espalhamento elástico acontece quando a partícula incidente é refletida na borda do posto de potencial do núcleo. Um exemplo são os nêutrons rápidos. Mesmo que o espalhamento seja elástico, o nêutron perde parte da energia para o núcleo, porque, de acordo com a lei de conservação do momento, o núcleo sofre um recuo após o choque. Um outro caso conhecido é quando a partícula incidente interage com um único núcleo e o núcleo é arrancado do núcleo. A reação é conhecida como interação direta. As interações diretas são mais prováveis em altas energias, já que, nesse caso, a partícula incidente penetra mais profundamente no núcleo. E o último é a situação quando um núcleo não é arrancado do núcleo, mas interage com vários outros núcleos. Dessa forma, estados excitados complexos podem ser formados. Se a energia da partícula incidente é compartilhada por muitos núcleos, o núcleo excitado recebe o nome de núcleo composto. Agora comentando um pouco sobre a conservação de energia. Resumindo, considerando uma reação na qual uma partícula x se choca com um núcleo x, produzindo um núcleo y maiúsculo e uma partícula yzinha, a reação pode ser escrita da seguinte forma como mostra o slide, onde Q simboliza a energia liberada durante a reação. Bem, quanto à liberação de energia, se uma reação nuclear libera energia, dizemos que ela se trata de uma reação exotérmica. Nas reações exotérmicas, a soma das massas das partículas iniciais é maior do que a soma das massas das partículas finais, e o valor de Q, como mostra a imagem, é positivo. Agora, se a soma das massas das partículas iniciais é menor que a soma das massas das partículas finais, o valor de Q é negativo. E nesse caso, dizemos que se trata de uma reação endotérmica, ou seja, como mostra a reação, o sistema ganha energia em vez de liberar. Terminado o assunto, iremos falar agora sobre as principais reações nucleares. A primeira delas é a reação com nêutrons. O estudo das reações nucleares que envolvem nêutrons é importante por várias razões, entre elas o desenvolvimento de novas técnicas analíticas, como a análise por ativação eletrônica e melhor compreensão de funcionamento dos reatores nucleares. Quanto a essa energia, os nêutrons usados como projetos podem ser classificados de acordo com a tabela 1.
Temos primeiro o térmico. Quando um nêutron é espalhado muitas vezes em um material, a energia diminui até se tornar da mesma ordem da energia térmica. Temos o lento, onde a reação mais provável é a captura, seguida pela emissão de um raio gama pelo núcleo excitado. E a rápida, onde a reação mais provável entre um nêutron com energia maior que 1 MeV é um espalhamento. Em seguida temos a fissão e a fusão nuclear. Elas correspondem, respectivamente, à quebra de núcleos grandes e à junção de núcleos leves envolvendo grandes quantidades de energia. Para a fissão, a força de repulsão eletrostática faz com que os fragmentos sejam arremessados em direções opostas com energia cinética renegada. Colisões com outros átomos transformam subsequentemente essa energia em energia térmica. Na fusão, dois núcleos leves, como o deutério e o trítio, se fundem para formar um núcleo pesado. Essa reação de fusão libera 4,3 vezes mais energia por quilograma que uma reação típica de fissão. Entretanto, a tecnologia necessária para fazer uma fonte prática de energia ainda não foi criada. Para finalizar, mostro para vocês uns estudos das reações nucleares que são importantes ao nível de trazer à tona uma das grandes conquistas da física nuclear, que é o domínio de técnicas para a produção de elementos artificiais, ou seja, elementos que não existem na natureza. Na câmera 2 podemos ver exemplos de elementos em paralelo às reações que chegaram neles. E é isso, obrigado a todos pela atenção. E aqui temos as referências bibliográficas utilizadas durante a apresentação. O roteiro foi produzido em conselho do livro de Moderna, do autor Tipler, e em paralelo com o livro Física e Energia Nuclear de Jucimar Peruso.